Então, para quem não me conhece, prazer, meu nome é Bernardo, sirvo nesta casa há alguns anos, sou um discípulo de Jesus, em processo contínuo de restauração, luto com algumas dificuldades, algumas áreas da minha vida que eu preciso de ajuda, então é bom contar com os irmãos, é bom contar com a família em busca de perfeição, assim como Jesus o foi. Nós hoje vamos ler o início de tudo. Nós vamos entrar em Gênesis e vamos ler sobre a criação. E depois de lermos sobre a criação e extrairmos algumas coisas, nós vamos falar sobre a queda de Adão e Eva. Então a minha mensagem de hoje tem um título, e esse título é Adão e Eva, a tentação e a falta de culpa. A tentação e a falta de culpa. Então eu quero começar por ler convosco e extrair alguns ensinamentos que eu considerei importantes para hoje sobre a criação do homem, e depois sim vamos pular para a parte onde houve a queda. E eu acho que muitos de vocês estão familiarizados com esta história, não vai ser uma grande novidade. Então nós vamos ler sobre Gênesis, que é uma palavra que deriva do latim, que significa origem, o início de tudo. É muito óbvio, faz todo sentido, não é? E eu queria que os irmãos, quem trouxe Bíblia, quem é que trouxe Bíblia? Alguém trouxe Bíblia? As pessoas levantam o telemóvel, não vale, não vale. Amém, eu trouxe a minha guerreira, me acompanha há 20 anos, talvez, 20 anos. Eu acho que esta Bíblia, Borba, esta Bíblia foi a primeira que eu paguei com o meu dinheiro. E custou 40 reais, que hoje vale o quê? Menos 10 euros, 8 euros. Ela acompanha-me desde então, tem sido fiel comigo, e eu adoro esta Bíblia, toda rasgada, mas é as marcas da guerra. Então nós vamos ler Gênesis capítulo 1, vamos ler alguns versículos do 26 em diante até ao capítulo 2, ao segundo versículo do capítulo 2. É um texto que vocês já conhecem, não vai ser assim muito maçante, creio eu. Então nós vamos abrir em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quem não trouxe a Bíblia vai passar aqui na nossa tela. E eu queria convidar os irmãos para nós ficarmos em pé, para fazermos esta leitura todos juntos. Amém? Estão comigo? Yes! Então vamos lá, Gênesis 1, capítulo 26, em diante, diz o seguinte: Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. 27. Criou Deus o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. 28, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. 30. E dou todos os vegetais como alimento a tudo o que tem em si fôlego de vida, a todos os grandes animais da terra, a todas as aves do céu e a todas as criaturas que se movem rente ao chão. E assim foi. Versículo 31. E Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o sexto dia. Capítulo 2, versículo 1 diz: assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No versículo 2, e o último, diz: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua criação. Obrigado porque o Senhor criou os céus, os mares, tudo o que neles há, tudo o que habita é Teu. Nós também somos criaturas Tuas, criação divina, feitos à imagem e à Tua semelhança. Obrigado, Senhor, por esse privilégio. Ao abrirmos a Tua palavra, que o Senhor nos revela alguma coisa hoje. Nos deixa sensíveis à Tua palavra, ao Teu toque hoje, Pai, nesta manhã, neste lugar. Não nos deixes distrair daquilo que o Senhor quer falar connosco. Então usa-me como um canal das Tuas mãos para falar ao Teu povo.
Então nós pedimos para que o Senhor seja conosco nos próximos minutos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Obrigado. Depois que Deus criou os mares, as terras, as plantas, os animais, e isto são os versículos anteriores aos que nós lemos, no versículo 26 diz: então disse Deus. E se vocês lerem para trás, e muitos de vocês creio que já leram, já ouviram, é muito. Então disse Deus, haja luz. Disse Deus, acontece isto. Deus disse, faça isto. Mas no versículo 26 é muito diferente, porque vejam que diz esta tradução. Então disse Deus, façamos. É a primeira vez que o plural aparece. E não é por acaso. É a primeira vez que o plural aparece na Bíblia. Neste texto, ele criou tudo, era Deus disse, Deus fez, Deus diz. E agora é façamos, plural. Então, a criação do homem e da mulher é especial ao resto da criação. É especial. Porque Deus fez questão de dar um prenúncio sobre a Trindade. Façamos, é plural. Não é só Deus disse, não é só Deus fez. É nós, Pai, Filho e Espírito Santo, estamos a criar, estamos a fazer algo especial. Deus revela no primeiro capítulo da Bíblia, na criação, no Gênesis, no início de tudo, que Ele não estava a criar sozinho o homem e a mulher. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo, um só e três ao mesmo tempo. Uma hierarquia funcional, mas diferente. Nós não vamos entrar neste assunto, mas queria-vos deixar este pronúncio. Deus, Ele idealizou a criação do homem e da mulher à imagem e semelhança deles. Mas como se eles eram só espírito, como se Jesus ainda não tinha vindo à Terra. Era a imagem e semelhança do quê? Isso leva-me a crer que é tão especial a nossa criação, a tua criação, tu és tão especial, que quando Ele diz que fez-te à imagem e semelhança dele, provavelmente Ele já tinha pensado no homem perfeito que é Jesus. Ele disse, olha, Jesus vai ser assim, então eu vou criar estes homens e estas mulheres parecidos. Porque não havia forma, Deus não tinha forma ainda. Pelo menos nós não temos essa interpretação bíblica. Então Deus, Ele criou e idealizou Jesus, o homem perfeito, e disse, olha, tu vais ser assim, parecido com Ele. Fantástico. Deus disse também, domina o homem sobre todos os peixes do mar, sobre todas as aves do céu, sobre todos os que rastejam. Ele mandou-nos dominar. E aqui eu também quero ressaltar e quero parar alguns minutos convosco. Dominar, aqui esta palavra em hebraico, uma palavra que se pronuncia talvez radá. E radá não é dominar de tu vais mandar nisto tudo, tu dominas, fazes o que quiseres. Radá em hebraico dá uma conotação de governar. Então Deus mandou-nos governar sobre os céus, sobre a terra e sobre os animais, sobre as vegetações, sobre tudo. Então se nós interpretarmos por esta ótica do governar, tem muito a ver com fazer o melhor. Um governante, um político, um presidente da república, um primeiro-ministro, por mais que nós achemos que ele não está a fazer o melhor, mas é suposto que ele governe bem, é suposto que ele faça o melhor em prol de, é suposto que ele cuide de. Então esta era a ideia de Deus. Eu vou-te criar a minha imagem e semelhança e tu vais cuidar da criação. Ele cria tudo, depois cria-nos e diz, olha, cuida disto. Então, é nossa missão também dominar, mas cuidar e governar bem da criação do Senhor. E agora a minha pergunta é, nós como cristãos temos tido cuidado com o meio ambiente, como nós estamos a cuidar? Eu não vou também demorar muito neste ponto, não é o meu foco hoje, mas eu quero-vos deixar este lembrete. A criação é de Deus e Deus mandou-nos cuidar dela. Será que nós temos feito o nosso melhor? Será que nós temos, enquanto cristãos, feito a diferença no mundo? Enquanto se calhar há pessoas que atiram lixo para o chão, será que nós temos feito o oposto? Que é pôr o lixo no lugar certo? Fica aqui o lembrete para nós sermos bons mordomos daquilo que Deus nos deu. Assim como o nosso próprio corpo. Deus criou-te.
Deus mandou cuidar disso também. Tens cuidado do teu corpo. Isso é bíblico também. Isso é importante também. Isso é espiritual também. E o último ponto que eu quero ressaltar da criação em si é o último versículo que nós lemos. Olha que interessante. Na verdade eu vou puxar aqui ainda do 31. Deus viu tudo o que havia feito. Então Deus cria tudo. Cria o homem. E eu acho que ele parou, pôs a mão no bolso. É lá. Eu sou bom. É lá. Ficou fixe. Está tudo bonito, está tudo no sítio certo. Tudo a funcionar bem. A Bíblia diz que Deus viu o que havia feito e havia ficado muito bom. Parece que ele tipo espantou-se. Uau! Eu consegui mesmo fazer isto bom. Nós é que estragamos tudo. E diz que no 7º dia Deus havia concluído a obra e nesse dia descansou. Vejam bem, no princípio de tudo, no Gênesis, Deus está a instituir um princípio básico para a minha vida e para a tua vida. Descanso. Quantos de nós temos corrido atrás de dinheiro, corrido atrás de coisas em vão, a semana louca, trabalho, coisas, inclusive de igreja, e agora eu falo contra nós mesmos, cristãos evangélicos, que temos a mania que servir a Deus é produzir, é fazer, é vir aqui arranjar coisas e reuniões e planeamentos e não descansamos. E o descanso é bíblico, o descanso é divino. Se o próprio Deus, o Criador, descansou, quanto mais nós, criaturas, não temos que descansar. Então fica para nós também o alerta hoje. Temos descansado. Temos feito como o Senhor fez, que ao 6º dia paramos e contemplamos. Uau, olha o que eu fiz. Olha o que eu produzi, foi bom. Mas preciso descansar ao 7º dia. Será que nós temos aplicado este princípio na nossa vida? É um bom princípio. É um bom alerta para mim e para ti. E eu falo contra mim mesmo, que eu tenho a mania de trabalhar muito. Eu às vezes chego em casa depois de um dia de trabalho cansativo e muitas vezes ao invés de estar, por exemplo, a cuidar do meu filho, que passou o dia todo na creche, eu nem o vejo tantas horas assim por dia, às vezes estou a responder e-mails, estou a responder WhatsApps de trabalho. E a minha mulher, sabiamente, ela saiu, deve estar lá em cima no jump, ela diz: Bernardo, larga o telemóvel, é tempo de família. É verdade. Nós temos que saber priorizar o que é certo. Nós temos que saber administrar bem o nosso tempo. E isso é bíblico, isso é espiritual também. Depois que Deus criou tudo isto, a continuação do capítulo 2 não tem assim grandes avanços em termos do que nós queremos falar, apenas de que Deus estipulou o Éden e disse: olha, vocês podem comer de todas as árvores, mas desta não comam. E nós vamos agora ler um texto que provavelmente muitos de vocês já leram, que está em Gênesis 3. Vamos ler os 6 primeiros versículos, vão passar ali na tela, não precisam se levantar, quem quiser pode abrir a Bíblia. E diz o seguinte, Gênesis 3, versículo 1. Ora, a serpente, criação de Deus também, era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Versículo 2. Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim? Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. 5. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Versículo 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Uma passagem bem famosa. E hoje eu tenho apenas 2 pontos para falar convosco. O primeiro ponto é o homem e a mulher, que até então, uma observação para vocês, uma dica, uma novidade. Até então, é homem e mulher. Não havia Adão e Eva. Homem e mulher. Primeiro ponto é: cederam à tentação.
A serpente, como o texto diz, era o animal mais astuto. E fez uma pergunta que é crucial para nós discutirmos hoje. A pergunta é: foi isto mesmo que Deus disse? E essa é uma pergunta que o diabo faz muitas vezes no nosso dia a dia. Algumas coisas na minha vida e na tua vida têm a função desta pergunta: fazer-nos questionar se aquilo que Deus disse é mesmo verdade. Daquilo que Deus disse a nosso respeito, de quem nós somos, do que nós valemos, do que nós temos que fazer, do que nós devemos fazer, do que nós não devemos fazer, de que somos amados, que somos perdoados. Foi mesmo isso que Deus disse? Mas será que é isso mesmo? A pergunta que eu quero aplicar para a minha vida, e eu sugiro que vocês apliquem hoje também, é: que coisas, que pessoas, que situações na tua vida têm-te levado a fazer esta pergunta? Foi mesmo isto que Deus te disse? Esta pergunta muda por completo muita coisa. Foi isto mesmo? Estás a perceber bem? Faz sentido? Faz mesmo sentido não dizer palavrões, não dizer asneiras? Faz mesmo sentido eu ser fiel à minha esposa? Faz mesmo sentido não roubar, não julgar, não mentir? É só uma pequena mentira? É só um pequeno olhar? É só uma conversa? É só uma conversa? Não faz mal a ninguém? Não é bem assim? Eu tenho um testemunho muito rápido para vos contar. Quando eu tinha para aí uns 15, 16 anos, mais ou menos, há 2 anos atrás. Foi ontem, quase ontem. Não se deixem enganar, esta barba branca só engana, eu sou novo. Eu não vou revelar a minha idade, mas eu sou novo. A barba branca só parece que eu sou mais velho do que sou. Mas quando eu tinha mais ou menos 15 a 16 anos, eu estava no meu início da caminhada cristã. E eu já estava num GC, estava a ir aos cultos, já andava com o pessoal da igreja. Mas havia uma coisa na Bíblia, ou uma coisa na caminhada cristã, que eu dizia: olha, eu concordo com tudo. Eu vou-te esforçar-me para cumprir tudo, mas isto eu não vou esforçar para cumprir. Que era o sexo antes do casamento. Eu lembro perfeitamente que eu tinha esta ideia na cabeça, que é tipo: olha, eu vou me esforçar para fazer tudo o que é bom, tudo o que é correto, tudo o que me dizem para eu fazer bem porque é bíblico. Mas se eu tiver a oportunidade, vai acontecer. Eu não estou-me nas tintas. Foi isto mesmo que Deus disse? Foi isto mesmo? Será que se calhar não é bem assim? Se calhar não é tão rígido assim, se calhar não é tão verdade assim. Deixem-me vos dizer, graças a Deus, eu casei virgem, com as minhas lutas, obviamente. Jovens que estão aqui, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, estão na faculdade, jovens mais velhos. É possível, sim. É possível pureza sexual. É um tema que nós não abordamos muito aqui em púlpito, porque nós temos outros assuntos para abordar, mas não é nenhum tabu. Nós temos que ter esta maturidade. É possível, sim, casar virgem. Amém? É possível, sim, ser um adulto solteiro, divorciado, que quer que seja, com pureza sexual, à procura de santidade. É possível, sim. A nossa satisfação vem do Senhor, amém? Então, assim como eu tinha este pensamento havia este ponto que é mesmo isto? Será que vale a pena? Tu se calhar também tens áreas da tua vida que tens permitido o diabo ter-te feito esta pergunta repetida vezes. É isto mesmo? Tens a certeza? Será que não vale a pena experimentar? É só um bocadinho. O problema é quando nós deixamos os questionamentos, as dúvidas da serpente fazerem ninho aqui dentro. Porque as perguntas vão vir, os questionamentos vão vir. Isso é fato. Será que posso? Será que devo? O problema é quando nós deixamos criar raízes, criar ninhos, como os pássaros. Aí já foi vitória para o inimigo. Então como é que nós podemos combater o inimigo de Deus? Como é que nós podemos combater estes questionamentos e estas investidas do diabo, imitando Jesus? Nós vamos ler Mateus 4, também uma passagem muito famosa, muito conhecida pela maioria de vocês com certeza. Mateus 4, 1 a 11,
o diabo tentou o próprio Jesus. E diz o seguinte: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Está escrito, não sou eu que estou a inventar. Volta só ao versículo 1, se faz favor. Para ser tentado pelo diabo. Versículo 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Vejam bem a situação. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Físico, normal, fisiológico, teve fome. E o diabo, ele é astuto, ele é esperto, ele sabe o que fazer e na hora que fazer. Ele não foi oferecer em primeira instância qualquer coisa que Jesus não estava a precisar fisicamente naquela hora. Jesus estava com fome. Então diz o tentador, aproximou-se dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus podia fazer? Podia. Mas vejam que Jesus responde: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus responde à tentação com Bíblia, com palavra de Deus, com a verdade. Versículo 5. Então o diabo levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. E outra vez, versículo 7, olha que Jesus diz: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Versículo 8, depois o diabo ainda levou-o a monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu resplendor. Versículo 9, e lhe disse: tudo isto lhe darei se você se prostrar e me adorar. Versículo 10, Jesus disse, agora ele foi firme, ele deu uma ordem: retire-se Satanás, com autoridade, retire-se Satanás, pois está escrito. Ele dá uma ordem e ele usa a palavra de Deus. Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Versículo 11, então o diabo deixou e anjos vieram e o serviram. Semana passada eu vi um memezinho de Instagram. Quem usa Instagram se calhar já viu aqueles memes, aquelas brincadeiras que pessoas põem tipo um cartaz e vão para a rua com frases engraçadas. E eu vi eu achei muito engraçado, que dizia assim, eu mandei para um amigo meu, e dizia assim a frase: se Satanás tentou enganar Jesus, imagina a ti que és tonto. E eu mandei para ele, ele disse: já me enganou muitas vezes. Brincadeiras à parte, se Satanás tentou enganar Jesus, quem somos nós para ele não tentar enganar? Ele teve a audácia, a coragem de enfrentar o próprio Deus encarnado, Jesus. Quanto mais eu e tu, que somos mais frágeis. E olha, ele é inteligente. Se calhar se tu estás, por exemplo, com uma dificuldade na área das finanças, estás cheio de dívidas, estás com o aluguer atrasado e vão cortar-te a luz, porque não tens dinheiro para pagar a luz. Se calhar o diabo não vai chegar para ti e vai-te oferecer drogas. Olha, se calhar, põe-te aí uma dúvida. Se calhar ele vai-te pôr coisas do tipo: quando o senhor da EDP vier cortar, por que não oferecer-lhe qualquer coisa debaixo do pano? O diabo, ele é astuto, ele sabe agir, onde agir e como agir. Ele sabe as nossas fraquezas. E voltando à história da serpente com a mulher, com Eva, que era no versículo 4, nós lemos: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Então vejam bem, a serpente manda uma mentira a Eva, lança uma mentira. Depois de fazer uma pergunta: foi isto mesmo que Deus disse? E ela: foi. E a serpente manda uma mentira: certamente não morrerão. Isso é mentira. O que Deus disse não é verdade, e tal e tal. E o versículo 6 é interessante porque o versículo 6 vem mesmo depois da serpente ter mandado esta mentira. E o versículo 6 diz: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar. Então parece que quando a serpente conseguiu instalar a mentira na mente de Eva, deu um estalo: olha a árvore é agradável, a árvore é bonita, a árvore parece que vale a pena.
Isto é Eva já a ceder à mentira. Isso acontece comigo e contigo. Está bem? Isto não é só exclusivo da Eva e do Adão. Isto sou eu e és tu. Muitas vezes o diabo começa por pequenas coisas, pequenas mentiras. E começa a criar raízes. E de repente aquilo que era só qualquer coisa, começa a parecer interessante. Se calhar, por que não? Há um provérbio que eu gosto muito, e eu tenho que correr um bocadinho, que senão vou passar do tempo. Mas este provérbio, desde a primeira vez que eu ouvi e li com olhos de ler, mesmo de interpretar, fez muito sentido. Podes colocar, se faz favor, Provérbios 9:17 diz: a água roubada é doce e o pão que se come escondido é saboroso. 18, mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. É muito duro, é muito pesado. A água roubada é doce. As coisas roubadas são doces, as coisas erradas são qualquer coisa que adoça. E o pão que se come escondido, portanto aquilo que eu faço escondido, é saboroso. Então não vamos ser moralistas a dizer que o pecado não é bom. O pecado muitas vezes é bom, sim. Porque senão nós não caíamos tantas vezes. Senão a serpente não nos vinha várias vezes oferecer. Ele é bom. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. É morte. É morte. É satisfação rasa. É satisfação de primeiro momento. Depois vem sentimento de morte. Eu tenho 3 atitudes para eu e tu combatermos as tentações. São 3 insights que, se tu quiseres escrever, quiseres apontar, coisas muito básicas. O primeiro é não ignorar os pequenos sinais. Não devemos ignorar as pequenas tentações. Mas é só um olhar, é coisa rápida. Mas é só uma conversa inofensiva. Eu vou só experimentar isto, é só experimentar, eu não me vou viciar nisto. É só um dia da semana, é só um... Não ignores os pequenos sinais. É aí que o inimigo atrai-te. Segundo ponto, segunda atitude que eu escrevi é não me considerar forte. Esta é muito interessante. Paulo escreveu: esta afirmação é fiel e digna de toda a aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Isto é Paulo, autor da maior parte do Novo Testamento. Ele diz: dos pecadores eu sou o pior. Ele coloca-se na situação de dizer: eu sou o pior. Eu sei que eu sou o pior. Eu sei que eu sei que eu sou fraco. E ainda escreveu em Coríntios, 1 Coríntios 10:12: portanto, aquele que pensa que está de pé, é melhor ter cuidado para não cair. Então, não nos consideremos fortes, nunca fortes o suficiente. É colocar as barreiras longe. Mas eu estou há 15 anos que eu estou limpo desta área, que eu sou crente há não sei quantos anos, nunca fiz isto nunca me aconteceu. Tranquilo, eu posso ir tranquilo. Opa. Humildade, considerar-nos fracos, porque o Senhor é que é a nossa fortaleza, o Senhor é que é a nossa rocha, o Senhor é que nos dá segurança, não somos nós, não é pela nossa força, não é pelo nosso entendimento, muito menos pelo nosso corpo. E terceira e última atitude, usar a palavra de Deus, como Jesus fez no deserto, quando Satanás o tentou. Efésios 6, quero citar, Efésios 6, que fala sobre a armadura de Deus. É um capítulo muito bom sobre a armadura de Deus. E há um dos versículos que diz, versículo 17, acho que vai passar: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então vejam bem, Paulo aqui está a dizer aos Efésios, a palavra de Deus. Portanto, este livro é a espada do Espírito. Isto não é uma coisa qualquer, isto não é para brincar com isto. Este livro não é para estar aberto numa mesa no hall de entrada da nossa avó. Quantos de nós temos avós que põem... É ou não é? Isto não é... Eu ouvi um podcast esta semana ou semana passada
eu não sei se eu citei isto aqui, mas acho que não. Um podcast que eu até indico para os irmãos, que se chama Ask Pastor John, em inglês, mas é de um pastor, escritor, que eu sou grande fã, que é John Piper. Talvez alguns de vocês conhecem, um pastor batista norte-americano. E eu gosto muito do podcast dele. E ele diz o seguinte: se a Bíblia não fosse para ser lida, estudada, por que ela é tão grande? A Bíblia não é grande à toa. A Bíblia não está cheia de ensinamentos à toa. Então eu escrevi que a Bíblia foi feita para ser lida, estudada e principalmente aplicada. Não, porque, vejam bem, não adianta eu ler por ler. Ler por ler eu leio várias coisas. Eu leio na escola, na faculdade, eu leio artigos científicos, eu leio revistas de fofoca, eu leio Instagram, posts de Instagram, eu leio blogs. Então ler por ler não é suficiente. Temos que estudar para nós entendermos, interpretarmos, refletirmos, meditarmos, entendermos. Mas também se nós pararmos por aí, vai ser conhecimento vazio, oco. Vamos estar cheios de conhecimento, cheios de... eu sei da Bíblia, eu sei de Deus, eu acho que eu sou forte. Nós temos que aplicar a palavra de Deus. Jesus foi tentado no deserto e ele disse: está escrito. Retira-te, Satanás, está escrito. Bíblia, palavra do Senhor. Amém? Voltando para o nosso texto da queda, sobre a história da queda, sobre a história da serpente, da Eva, do fruto, a continuação, versículo 7 em diante, diz o seguinte: os olhos dos dois se abriram. Quando Adão e Eva comeram do fruto, vejam bem, os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Até então, homem e mulher andavam livres e não sentiam vergonha. Versículo 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, como se fosse possível escondermos de Deus. Mas é interessante esta interpretação bíblica, que diz mesmo que os passos, parece que o Senhor estava lá. Você, pum, 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 estava a andar no jardim. Adão, onde é que andas, Adão? E Adão e Eva... Porque eles tinham comido o fruto e agora tinham entendimento de alguma coisa. Versículo 9: mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde está você? Versículo 10: ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Versículo 11: e Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Deus, obviamente, onisciente, sabia de tudo, mas ele fez a pergunta de propósito: quem é que te disse que estavas nu? Como é que descobriste isso? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi de comer? Versículo 12: disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira que me deu do fruto da árvore e eu comi. Vejam bem, foi a mulher. Versículo 13: o Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente que me enganou e eu comi. Então o meu segundo e último ponto de hoje, pontos principais, é que Adão e Eva não assumiram a culpa. Não assumiram a culpa. Você comeu do fruto? Adão, foste tu? Foi ela. Eva, comeste o fruto? Foi a serpente. Eu não sei se vocês gostam da palavra mas eu gosto. Quando a minha mulher pergunta: fizeste... Fiz, mas achei que... No teu trabalho, fizeste asneira, fizeste porcaria, devias ter feito aquilo, devias ter entregue o trabalho até a tal hora, o relatório que o chefe pediu, e não cumpriste o prazo. E o chefe: porquê que não entregaste? Porque, mas o fulano, mas porquê? Porque não fui eu, porque o outro disse que não sei o quê. Alguém está a se identificar? Alguém faz isso também? Eu faço muito com a minha mulher. Os outros têm sempre culpa. A culpa é sempre do outro. Raramente nós temos a mania de assumir imediatamente a responsabilidade. Eu traí a minha esposa, mas também aquela para o culto. Eu traí o meu esposo, mas o meu esposo não me traz flores, e aquele senhor trouxe-me flores e veio com aquela conversa e
foi as flores, foi o chocolate e foi a conversa. Os outros são sempre culpados, nós só reagimos a alguma coisa e fugimos sempre da culpa. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então assumir a culpa, vejam bem, assumir a culpa não é sinal de fraqueza, mas de humildade e verdade. O autor Timothy Keller, num livro que se chama Ego Transformado, ele escreveu o seguinte, vai passar: a humildade nos dá a capacidade de admitir as nossas falhas sem sermos destruídos por elas. Vejam bem, admitir as falhas sem sermos destruídos por elas. Muitas vezes, nós demoramos tanto para assumir a responsabilidade de algo, que esse algo já nos destruiu. Às vezes a tua demora em dizer fui eu errei, eu assumo, demoraste tanto que o prejuízo já não volta atrás. Já destruíste a tua família, já perdeste o emprego, já perdeste a amizade, já perdeste qualquer coisa. A humildade nos dá a capacidade de admitir as falhas sem sermos destruídos pelas falhas. É reconhecer que a nossa identidade não está na nossa capacidade, mas na nossa dependência de Deus. Uau! Isto faz sentido para nós cristãos. Se calhar isto, se eu fosse dar uma palestra, um coaching numa empresa qualquer, se calhar não soava tão bem. Olha, tens que assumir, tens que ser fraco, porque Deus é que é a tua força. Tens que reconhecer as tuas falhas. Se calhar não soava tão bem, mas o Evangelho a verdade é essa. É na humildade de reconhecer que somos falhos que a transformação divina começa. Admitir a nossa impotência e a nossa culpa é sim um ato de coragem. E é algo que Adão e Eva não o fizeram e não tiveram e sofreram as consequências por tal. Nós também não vamos entrar aí, mas poderíamos até fazer uma outra pregação, estudarmos sobre isso, sobre as consequências da queda, as consequências de ter dado ouvidos à serpente, de ter cedido à tentação e de não admitir a culpa. Quem sabe se quando Deus perguntou: você comeu do fruto, Adão? Ele tivesse dito: comi, eu pequei, perdoa-me. Se calhar a história teria sido outra, nós não sabemos bem. Se calhar não, mas nós não sabemos. Mas admitir a nossa impotência e a nossa culpa é sim um ato de coragem. É difícil reconhecer as nossas fraquezas e vulnerabilidades, mas é nesse reconhecimento que encontramos força para mudar. É no reconhecimento da minha fraqueza, é no reconhecimento que eu sou vulnerável sim, de que eu sou fraco sim, que eu encontro forças em Deus para mudar algo na minha vida. A Bíblia nos encoraja a sermos fortes e corajosos. Não na nossa própria força, como já citei, mas na força que vem de Deus. Tiago 4,6 diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu queria convidar-te a ficar em pé, para nós orarmos juntos. Vou voltar a fazer aquela primeira pergunta que nós discutimos um bocadinho, que é: foi isto mesmo que Deus disse? Eu queria te convidar comigo nos próximos 2 minutos. Há áreas na minha vida, ou há situações na minha vida que estão a fazer esta pergunta constantemente: será que é isto mesmo? É isto mesmo que Deus quer? Foi isto que Deus te disse? É isto que está na Bíblia? É isto que o cristão deve fazer? Eu tenho certeza que vais encontrar áreas da tua vida, situações, pessoas, lugares que te fazem recorrer a esta pergunta constantemente. E eu quero te convidar, agora é um momento entre ti e Deus.
livre, para fazeres esta pergunta perante o Senhor e pedires para que Ele te dê forças para não ceder à tentação do inimigo. Amém. Também te convido agora a refletir se há situações onde precisas assumir a culpa. Que Deus traga à nossa memória, à nossa consciência, situações ou pessoas com quem nós erramos. E nós precisamos ter a humildade, reconhecer a nossa vulnerabilidade e dizer: sim, fui eu errei. Quero restituir aquilo que eu estraguei. Quero assumir o meu erro. Isso é maturidade espiritual. É na nossa fraqueza que Deus começa a trabalhar. Então que o Senhor traga à nossa memória agora, nossa consciência, se há alguma situação nós precisamos de fazer isso, de entregar isto ao Senhor em nome de Jesus. Deus, encontra em mim um coração vulnerável agora, em nome de Jesus. Vulnerável para encontrar-te, para encontrar restauração. Vulnerável e corajoso ao ponto de assumir os meus erros diante do Senhor e diante dos outros, se assim o for. Ajuda o teu povo a ter esta maturidade espiritual de reconhecer, de pedir perdão e de procurar restituir aquilo que precisa ser restituído. Não nos deixes, Senhor, cair na tentação, assim como Adão e Eva o fizeram. Livra-nos do mal. Ajuda-nos, Senhor, a encontrar na Tua Palavra a armadura que nós precisamos, a força que nós precisamos. Dá-nos as palavras certas, nas situações certas, Senhor. Não nos deixes também ignorar os pequenos sinais, as pequenas coisas onde o inimigo está a perguntar: será que é isto mesmo? Será que foi isto mesmo que Deus disse? Livra-nos, Pai, em nome de Jesus. Livra o teu povo. Dá-nos uma consciência de que realmente o inimigo está ao redor, à procura do nosso erro. Mas mantém-nos de pé, Senhor, na Tua força, não na nossa. Quando nós somos fracos, aí é que nós somos fortes em Ti. Então dá-nos, Senhor, esta humildade do coração. Peço que o Teu Espírito Santo nos guie, nos guarde e trabalhe em nós durante esta semana, nesta consciência de que nós travamos sim uma batalha diária contra o inimigo das nossas almas. Então
Então nós pedimos a tua proteção, o teu cuidado sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus ricamente vos abençoe, que nós não saiamos desta sala, deste lugar, desfocados, desvirtuados daquilo que Deus por acaso falou e ainda quer falar connosco. Porque às vezes a pregação acabou, nós vamos ter mais um momento de louvor, depois vamos conversar todos ali fora e às vezes nós esquecemos completamente daquilo que Deus trouxe à nossa memória. Então eu convido-te a sair para aquela porta, a ir para casa, mas continuar a meditar, a refletir e a não deixar escapar a semente que Deus plantou no teu coração e no meu coração, em nome de Jesus. Amém? Vamos juntos, família? Deus vos abençoe, uma boa semana, está bem? Obrigado.